Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Alexandre Moraes, que vem de proferir voto nesse recurso ordinário 1.045.273, saúde sua excelência como relator, bem como as sustentações orais dos ilustres advogadas e advogados que somaram à tribuna. Senhor presidente, eu inicio com uma pequena nota de rodapé mental do ponto de vista histórico. Também muito me agradaria falar do transcurso histórico do anteprojeto e do projeto do Código Civil, que tramitou por décadas, desde a elaboração inicial da chamada Comissão Miguel Reale até chegar ao Senado Federal, quando o relator geral foi o então e saudoso senador Josafá Marinho. E ali houve também, a par do que se passou na Câmara, um debate bastante interessante, até mesmo sobre a compatibilidade axiológica do projeto do Código com a superveniente Constituição de 1988, eis que o projeto originário foi remetido à Câmara pelo então ministro da Justiça, Ibrahim Abiac, em 1974. Mas isto fica para um outro momento, para que nós possamos e para que se possa concentrar-se no debate específico desta matéria. Eu inicio dizendo, desde logo, senhor presidente, que a circunstância de apresentar-se leituras distintas da densificação constitucional aos casos concretos, evidentemente expõe, como já se assentou aqui muitas vezes, a riqueza do colegiado. O ministro Alexandre Moraes, com todo o cabedal do seu conhecimento, não apenas do direito de um modo geral, mas especialmente do direito constitucional, traz à colação uma leitura de tudo e por tudo, como não poderia deixar de ser, sustentável, e conclui pelo não provimento do recurso, assentando a impossibilidade do reconhecimento de efeitos jurídicos de uniões estáveis paralelas. Creio que aqui há uma premissa em face da qual talvez precisamos ainda refinar neste julgamento. Em meu modo de ver, o que está em debate aqui é a atribuição de efeitos previdenciários pós-mortem. Este é o objeto específico que estamos aqui a discutir. Se olharmos a repercussão geral, tal como foi reconhecida no enunciado da repercussão geral, esse tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional para fim de saber se haveria ou não rateio de pensão por morte. De modo que alargar o assunto para mais do que isso parece-me, quiçá, uma argumentação hipertrofiada. Por isso, no voto que trago à colação, senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, além de adotar o relatório muito bem lançado pelo eminente ministro Alexandre Moraes, eu repiso o julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que, como bem aqui já se assentou, não reconheceu a impossibilidade de proteção jurídica do convívio homoafetivo. O que o tribunal lá assentou foi o rechaçar de uniões estáveis paralelas e concomitantes. Portanto, não está de fato, e creio que nisso não há divergência, não está de fato em julgamento aqui o que esse tribunal já apreciou na DPF 132 e na ação direta de inconstitucionalidade 4277. Ainda que nesses dois julgamentos esse tribunal tenha debatido sobre o conceito constitucional de família em diversos pontos, e a voz do relator, ministro Aires Brito, na DPF 132, em vários momentos, repete e reafirma que o caput do artigo 226 da Constituição confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado, também enfatiza que a Constituição de 88, ao utilizar-se da expressão família, não se limita à formalidade cartorária
celebração civil ou liturgia religiosa. Há, portanto, em diversos momentos este debate, mas o tema aqui é de outra natureza. Tanto que os dois pontos centrais que estão no acordo do Tribunal de Justiça do Sergipe, um deles está superado, que é o reconhecimento jurídico da união estável homoafetiva. Isso não está mais em discussão. Remanesce aqui, meu modo de ver, um único e exclusivo ponto, o de saber se é possível atribuir efeito previdenciário post-mortem de uniões estáveis concomitantes a vidas em vida para projetar os seus efeitos após a morte de um dos companheiros. Vossa Excelência, me permite? Sem dúvida. Inclusive envolvendo as duas uniões estáveis, homem e mulher. Agora, envolvendo uma delas, homem e homem, não se vai ter a divisão da pensão? Eu penso que no primeiro caso não haveria nenhuma dúvida. Ocorreria se as uniões envolvessem ambas, homem e mulher, ocorreria a divisão da pensão. Agora, porque uma delas envolveu em si homem e homem, não se terá divisão? Permite, ministro Fachin? Sem dúvida. Na verdade, a conclusão, com todo respeito, é inversa, ministro Marco Aurélio. Todo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e de todos os tribunais é que não importa se é homem eu ou não homem, me referia à jurisprudência. mas eu estou me referindo se é homem ou homem e mulher. Não é essa discussão que se coloca, porque essa discussão leva para o maniqueísmo, como foi citado, de obscuridade. Não mas é essa discussão como preconceito. Como o ministro Fachin colocou. Negando-se a divisão. Não. Na verdade, Vossa Excelência já votou assim, agora ele está. Ministro, não está eu seguindo votei... a lógica que sempre diz, que sempre diz que segue. Mas não ressoa preconceito algum. Na verdade, aqui é possível ou não a bigamia. Essa é a discussão. Casamento, não há nenhum preconceito em nenhuma das manifestações. Ministro Fachin, para continuidade do voto. Pois não, senhor presidente. O colega acusou o golpe. Golpe baixo. Não sei. Nesta bancada não existe golpe baixo. Existe. Ministro Fachin, para prosseguir. Pois não, senhor presidente. Volto sempre apelando à quarta virtude teologal que era atribuída a essa, que é a cordialidade. Portanto, como dizia, senhor presidente, o debate aqui está em atribuir ou não efeitos jurídicos previdenciários pós-mortem. E principio o ponto de vista que trago à colação, relembrando o que dispõe os artigos 226 a 230 da Constituição da República, que conferiu proteção à entidade familiar e especificamente à união estável no seu parágrafo 3º, quando acentuou que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Já o Código Civil de 2002, em respeito ao Estatuto Constitucional que se projeta sobre o direito de família, definiu no artigo 1723 a união estável. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de construção de família. Parágrafo 1º, a união estável não se constituirá se ocorrer os impedimentos do artigo 1521 e o parágrafo 2º prevê que as causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Ao lado disso, há a Lei 8.213, que trata, em termos gerais, do regime geral da Previdência Social, que reconhece não apenas o cônjuge, mas também o companheiro e a companheira
como beneficiários desse regime na condição de dependentes do segurado. Dito isso, como o Superior Tribunal de Justiça, de um modo geral, tem apreciado essa matéria? É preciso reconhecer que, de um modo geral, a jurisprudência tem rejeitado a concessão de efeitos previdenciários às uniões estáveis concomitantes. Eu cito numerosos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, não admitindo o reconhecimento e também não admitindo o reconhecimento de união estável simultânea, nem mesmo a questão específica da união estável com outra união matrimonializada para projetar seus efeitos jurídicos. Eu faço toda essa referência para chegar à hipótese dos autos e ver se esses dispositivos e essa jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, solvem o caso concreto. Na hipótese dos autos, o recorrente alega ter mantido união estável concomitante com o de cujos, ou seja, alega ter mantido paralela à união estável entre o instituidor e a companheira já reconhecida, tanto que a filha dessa que está recebendo o benefício previdenciário. Portanto, alega que, paralela à união estável mantida entre o instituidor e a companheira já reconhecida, haveria uma segunda união estável ou uma afetiva travada entre o falecido e o recorrente. O nó górdio aqui me parece saber se essa simultaneidade familiar está albergada pelos efeitos jurídicos previdenciários. Eu enfatizo mais uma vez, porque nós aqui estamos tratando de previdência social, de modo a determinar a divisão do benefício de pensão por morte entre os companheiros. O que se pondera é a possibilidade de atribuir efeitos jurídicos póstumos às famílias simultâneas na presença de boa-fé e da forma especial de boa-fé, que é a boa-fé objetiva. Circunscrevo, por isso, senhor presidente, o voto em torno estritamente do campo previdenciário. E por isso assento, pedindo todas as vezes ao eminente ministro Alexandre Moraes, que entendo possível o reconhecimento de efeitos pós-mortem previdenciários a uniões estáveis concomitantes, desde que presente o requisito da boa-fé objetiva. Reconheço que o tema acolhido para o debate neste Supremo Tribunal Federal tem conexões diversas à luz da hermenêutica constitucional adequada sobre famílias, direitos, deveres, limites e possibilidades da Constituição da República. Nada obstante, em meu ver, é um tripé que aqui está na base, pelo menos, do que voto. Esse tripé tem uma nervura temática que dá o cerne do caso assento em 3 pilares. 1, benefício previdenciário. 2, dependência. E 3, eficácia póstuma de relações pessoais, cujo âmbito se almeja inclusão sob o agasalho da união estável. O fio condutor para o desate do tema, em meu modo de ver limitado, o direito previdenciário, jaz na boa-fé objetiva. Aliás, para o casamento, este requisito não seria, e aliás, é preciso que se mencione que da tribuna foi feita referência a isso, não se rejeitaria esse requisito da boa-fé para o casamento, porque o próprio Código Civil, no artigo 1561, assenta que, embora anulável, mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a este, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Portanto, o casamento anulável, mesmo nulo, produz todos os efeitos até o dia da sentença que o invalida. Na situação dos autos, foi a morte a causa da cessação das relações jurídicas, mas os efeitos pós-mortem da boa-fé, entendo, devam ser preservados. Ademais, a boa-fé se presume e não existe demonstração em sentido contrário, prevalecendo, portanto, a presunção, especialmente porque
e aqui faço por todos a referência à obra clássica de Antônio Menezes Cordeiro, não cogito aqui de boa-fé subjetiva, e sim de boa-fé objetiva. Portanto, uma vez não comprovado que ambos os companheiros concomitantes do segurado instituidor, na hipótese dos autos, estavam de má-fé, ou seja, ignoravam a concomitância das relações de união estável por eles ou por ele travadas, entendo que deve ser reconhecida pós-mortem a proteção jurídica para os efeitos previdenciários decorrentes. Por isso, pedindo todas as vezes do ministro Alexandre de Moraes, opino pelo provimento do recurso extraordinário, possibilitando, e aqui volta o reconhecimento da repercussão geral, possibilitando aquilo que a repercussão geral colocou no cerne da questão, o rateio da pensão por morte entre os conviventes, e é assim que voto, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator. Agradeço ao ministro José Edson Fachin.